Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui é o irmão Fábio Gomes. A palavra em Jeremias nos fala de Tofete. Tofete vem a ser vale de fogo, vale de chama. Lugares onde a palavra nos diz ali era de um lugar de extrema beleza, mas que foi transformado segundo os cultos que ali prestavam a Baal, a Moloque, segundo seus rituais satânicos, segundo as trevas, onde a palavra nos diz que não há comunhão de trevas com luz. Deus nos ensina nas obras mais antigas que o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo. E ele fez a luz e viu que a luz era boa e fez separação de luz das trevas. Não há comunhão de Cristo com Belial, de incrédulos com crédulos. Não há comunhão de trevas com luz. Sempre o Tofete, o torrador, aqueles que perseveram segundo as suas doutrinas demoníacas, aqueles que invocam o mundo dos mortos, estão intitulados como pecadores e destituídos de toda a palavra de sabedoria, e assim como invocam segundo as obras de bruxaria e feitiçaria, não alcançarão a vida vindoura, assim como já está destinado o vale de chamas, onde a palavra diz que ali seu verme não se queima. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e a vida com abundância. Ele é a fonte de água viva que nos concede abundância. Ele disse: aquele que beber desta água que eu tenho para lhe dar, nunca mais terá sede, será uma fonte a jorrar. Por isso, aqueles que perseveram confiando em seus deuses, impossíveis de o justificar, a palavra diz que serão confundidos e envergonhados. Porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz expõe as suas más obras. Ele nos ensina mais ainda: antes de vos odiarem, eles já me odiavam. Eles não vos odeiam, mas odeiam a verdade que vós anunciais e expõem as suas más obras. Aonde não ficará impune, dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares, certamente colherás. Aquele que semeia a semente do mal, colherá a sua própria malignidade. Aquele que semeia segundo a única semente boa, que é possível somente através dele, também colhe vida com abundância e a vida vindoura. Aquele que semeia a maledicência, se ele se arrepender dos seus maus caminhos, ele é possível de os santificar e os purificar, pois através do sangue que ele derramou, faz a expiação pela culpa e dos pecados. Mais uma vez, o confessando de boca, demonstrai pelo bom proceder e não retrocedeis segundo mais as maledicências. Assim ele nos ensina. Quando ele encontrava com pecadores, ele dizia: que queres que te faça? E muitos dos que estavam como cegos, nus, mendigos e miseráveis à beira do caminho, eles diziam que queria vê-lo, e assim lhe era concedido, e ele dizia: vá e não peques mais, a tua fé te salvou, antes que este mal lhe sobrevenha novamente. Por isso é necessário a perseverança dele. Ainda que se faça uma declaração de lábios, e os lábios são mentirosos e não condiz com o interior,
dele nada passa desapercebido. Por isso, dele não se permite zombar. Sejais dia após dia sinceros, retos, íntegros, tementes, e desviai do mal através do Espírito de Cristo, a única forma de sermos justificados. Na reverência, no temor, que é o princípio da sabedoria, e demonstrai pelo vosso entendimento, sempre desviando do mal, que é o dever de todo homem, consiste em temer, que é o princípio da sabedoria, e desviar do mal, que são aqueles que alcançam a palavra de entendimento. A uns é dados palavra de sabedoria e a outros palavra de entendimento, que são aqueles que reconhecem que por si mesmo ninguém é possível de proceder, mas sim segundo aquele que é a semente boa que prosperou no nosso coração, da qual nós aceitamos constantemente as advertências para que continuemos a produzir os bons frutos, independente da época das estações do ano. Estamos constantemente, assim como alimentando destes frutos, compartilhamos com aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Por isso, fugis de tudo quanto é doutrina que é meramente humana, que está apoiado segundo a mentira, da qual Jesus já dizia: a vossa atitude reflete a de Satanás, a dos homens, que é segundo a mentira. Mas quando perseveramos segundo a natureza divina, ele é a verdade. Seja todo homem mentiroso, homem no sentido do ser humano, que ele criou macho e fêmea, porque o que passar disso é procedência maligna. Perseverai em mais um dia, sendo santificado e purificado segundo aquele que é do alto, e demonstrai sempre pelo bom proceder, acatai as suas advertências, e estais produzindo os bons frutos. Porque a árvore má que produz maus frutos, ele diz: seca-te imediatamente, e assim se sucede. Por isso a palavra diz que bem-aventurado aqueles, quando o Senhor vier, estiver preparando a sua vontade, aqueles que do qual foram recrutados e não retrocede e perseveram fazendo a vontade do nosso Senhor. Não fazemos a própria vontade, mas sim a vontade daquele que nos recrutou, e ele agrada daqueles que assim perseveram, porque assim como aqueles que rejeitam, lhe é galardoado segundo as suas próprias atitudes reprováveis diante dele, assim nos dias do Senhor.